E se eu te dissesse que a maior mentira que já te contaram sobre o futebol é que o resultado é a única coisa que importa? Nós fomos condicionados a olhar para a tabela, para o saldo de gols, para a frieza dos números que decidem campeonatos. Mas o futebol, na sua essência mais pura e violenta, não é uma ciência exata. É um estado de espírito. É uma religião onde nem sempre o Deus mais forte é o mais adorado. Você conhece os gigantes que empilham taças e dividem o país com o peso de suas camisas. Mas você está preparado para encarar a verdade sobre um gigante que construiu um império perdendo? Nos próximos minutos, eu vou te provar que a grandeza não mora apenas na sala de troféus, mas na capacidade de se tornar imortal. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre time grande. Hoje, nós vamos reescrever a hierarquia do futebol brasileiro. Quando a bola rola e o apito soa, você não está vendo apenas 22 homens correndo atrás de um pedaço de couro. Você está testemunhando o choque tectônico de filosofias, de histórias que pesam toneladas sobre os ombros de quem ousa vestir o manto sagrado. De um lado, olhamos para a frieza cirúrgica e a opulência das eras das academias, onde o verde do dinheiro e o verde do gramado se fundem num projeto de poder quase inabalável. Uma máquina de triturar adversários construída sobre a lógica do investimento e da gestão moderna. Do outro, a onipresença avassaladora da massa rubro-negra. Uma força da natureza que não obedece a planilhas, mas sim aos batimentos cardíacos de uma nação inteira. Onde a mística da camisa parece entortar o varal e decidir jogos antes mesmo do aquecimento. A pergunta que ecoa nas arquibancadas de concreto e nas redes sociais efervescentes é uma ferida aberta, o que define. Afinal, a verdadeira grandeza no país do futebol seria a fria contabilidade das taças de Libertadores empilhadas na estante, ou a capacidade visceral de mobilizar milhões, de fazer o ar faltar nos pulmões de um continente inteiro apenas com um grito da torcida. Estamos diante de um duelo que vai além do campo. É uma batalha pela alma do esporte, onde a eficiência colide frontalmente com a paixão desmedida. Mas há um preço terrível a ser pago nesse Olimpo de deuses modernos. Uma fatura que chega com juros impagáveis para a sanidade humana. A vitória para esses gigantes deixou de ser uma conquista, um momento de êxtase puro, para se tornar uma mera obrigação burocrática, um alívio momentâneo antes da próxima guerra. Vivemos a era da tirania do resultado, onde levantar uma taça não garante a imortalidade, apenas a sobrevivência até a próxima temporada. O ambiente torna-se irrespirável, tóxico, uma panela de pressão prestes a explodir a qualquer passe errado lateral. A grandeza aqui se revela como um fardo esmagador, uma cruz que os jogadores carregam sob os holofotes impiedosos da crítica. Quem falha não é apenas derrotado, é execrado, cuspido pela engrenagem, transformado em vilão num roteiro cruel, onde não há espaço para falibilidade humana. É um cenário onde a alegria do jogo foi sequestrada pela necessidade neurótica de reafirmação constante, criando times que jogam não com o coração na ponta da chuteira, mas com a faca no pescoço, temendo o silêncio sepulcral de um estádio que aprendeu a cobrar antes de amar. É nesse cenário de asfixia, onde o oxigênio da alegria se torna escasso, que precisamos virar a chave da nossa percepção e olhar para onde ninguém está olhando. A verdadeira grandeza, aquela que resiste ao tempo e à ferrugem das glórias passadas. Talvez não esteja na invencibilidade plástica, mas na coragem brutal da autenticidade. Enquanto os titãs se digladiam em arenas de mármore, obcecados pela perfeição inatingível, surge uma fresta de luz vinda do lugar mais improvável. A mística do futebol não reside apenas no campeão, mas naquele que entende sua própria essência e a abraça com uma convicção quase religiosa. Ser grande é, acima de tudo, ser verdadeiro. E é aqui que a narrativa se subverte, preparando o terreno para um fenômeno que desafia a lógica cartesiana do esporte. Estamos prestes a falar de uma entidade que olhou para o abismo da derrota e, em vez de recuar, saltou de cabeça,
transformando o fracasso em sua maior obra de arte. No calor de Pernambuco, longe dos holofotes da elite financeira, nasceu e floresceu o Ibis Sport Club, o pássaro preto que decidiu voar na contramão da história. Eles não buscaram a glória pelos caminhos tradicionais. Eles encontraram a imortalidade no avesso do sucesso. O Ibis é a antítese poética da arrogância dos vencedores. Um time que transformou a sua realidade precária em um patrimônio cultural intocável. Enquanto Palmeiras e Flamengo gastam milhões para esconder suas fragilidades, o Ibis escancarou as suas com um sorriso no rosto e uma leveza que o futebol moderno esqueceu como se sente. Eles alcançaram o status de lenda mundial não por serem os melhores, mas por serem, orgulhosamente, convictamente, apaixonadamente, o pior time do mundo. Há uma genialidade subversiva nisso. Num mundo onde todos querem ser o número 1, o Ibis ocupou o último lugar com tanta autoridade que ninguém jamais ousará tirá-lo de lá. Essa postura não é apenas folclore, é uma lição de identidade que muitos clubes centenários, perdidos em crises de identidade, deveriam estudar. O Ibis nos ensina que a conexão com a torcida não depende apenas de voltas olímpicas, mas de humanidade, de reconhecimento das próprias falhas, de rir da própria desgraça antes que os outros o façam. Eles transformaram a vergonha em marketing, a derrota em celebração, o gol sofrido em rotina e o gol marcado em milagre. É uma inversão de valores que desnuda a hipocrisia do vencer a qualquer custo. Ao aceitar sua condição, o Ibis se libertou da pressão que esmaga os gigantes e conquistou algo que dinheiro nenhum compra. A simpatia incondicional de quem entende que, na vida, perdemos muito mais do que ganhamos. Mas isso é apenas o aquecimento para o que vamos analisar a seguir. Porque a história desse fracasso retumbante esconde números e táticas que você nem imagina. Hoje, vivemos reféns da ditadura dos números, onde analistas de desempenho dissecam a alma do jogo em planilhas frias de expected goals (XG), mapas de calor e índices de posse de bola que muitas vezes não explicam o óbvio ululante que acontece diante dos nossos olhos. Enquanto Palmeiras e Flamengo duelam para ver quem tem a métrica mais eficiente, o Ibis, no início da década de 80, protagonizou uma façanha estatística que desafia qualquer lógica cartesiana. A consistência tática do fracasso, não se engane, manter uma regularidade negativa exige um esforço coletivo tão impressionante quanto o de uma máquina de vitórias. Foram 3 anos e 11 meses sem saber o que era um abraço de comemoração após o apito final. Onde os gigantes veem crise após 3 jogos sem vencer, o Ibis viu a construção de uma dinastia às avessas. O que para qualquer outro clube seria o decreto de falência, para ele se tornou a fundação de um mito, uma invencibilidade reversa que exigiu uma disciplina quase militar para não deixar escapar uma derrota sequer. Essa jornada rumo ao recorde do Guinness Book não foi obra do acaso. Foi a consolidação de uma hegemonia dos números invertidos. Pense na improbabilidade matemática de entrar em campo dezenas de vezes e, por capricho dos deuses do futebol, ou por pura incompetência técnica, não tropeçar em uma vitória acidental. É preciso ter uma mística muito forte, pairando sobre o vestiário, para que a bola teime em não entrar, para que a zaga falhe no momento crucial com a precisão de um relógio suíço. O Ibis transformou o caos em padrão, a fragilidade em sistema de jogo. Manter esse nível de performance no abismo durante quase 4 anos é a prova de que, no futebol, a tragédia também tem o seu método, a sua cadência e, por que não, a sua beleza dolorosa. Eles não apenas perdiam. Eles perdiam com a convicção de quem cumpre um destino, criando uma blindagem emocional que time campeão nenhum possui. E no centro desse furacão de resultados negativos, emerge a figura messiânica e folclórica de Mauro Shampoo. Esqueça a elegância técnica de Zico ou a visão periférica de Ademir da Guia. Estamos falando de um camisa 10 que subverteu a lógica sagrada do futebol moderno. Shampoo é o ídolo máximo que se consagrou não pelos gols que fez, mas pelos que deixou de fazer. Com apenas um gol marcado em toda a sua carreira,
menos um gol que ele mesmo jura ter sido um acidente de percurso. Ele desconstruiu a tática ofensiva tradicional. A sua função em campo não era balançar as redes, mas manter viva a chama do carisma, a cabeleira ao vento como bandeira de uma resistência poética. Ele provou que a idolatria não nasce apenas da eficiência, mas da identificação bruta, da alma que se entrega, mesmo que a técnica falte. Mauro Shampoo não jogava futebol. Ele performava um ato de amor ao clube, correndo atrás da bola, como quem corre atrás de um sonho impossível. O case tático de Mauro Shampoo e do Ibis nos obriga a repensar tudo o que sabemos sobre sucesso. A tática aqui não visava os 3 pontos, mas a sobrevivência da marca na memória popular. No futebol corporativo de hoje, onde jogadores são ativos financeiros e clubes são empresas, Shampoo nos lembra que o futebol é, em sua essência, um drama humano. Ele é o anti-herói que o povo abraçou porque viu nele o reflexo de suas próprias lutas diárias. Enquanto os craques intocáveis vivem em redomas de vidro, Shampoo era carne e osso e derrota, andando pelas ruas de Pernambuco como um rei sem coroa. Essa inversão de valores transformou o Ibis em uma potência de engajamento orgânico, décadas antes de o termo marketing digital sequer existir. Eles entenderam que a narrativa é mais forte que o placar e que a simpatia é uma moeda muito mais estável que o título efêmero. Por fim, a análise fria nos leva a uma conclusão perturbadora para os puristas. Analiticamente, o Ibis vence os gigantes onde mais importa menos na eternidade. Enquanto Flamengo e Palmeiras dividem o país em trincheiras de amor e ódio, polarizando discussões e gerando rivalidades sangrentas, o Ibis operou o milagre de unificar o Brasil. Não há rejeição, apenas um carinho condescendente e uma admiração secreta pela resiliência daquele que nunca desiste de perder. O maior time, sob essa ótica, é aquele que transcende as 4 linhas e se torna folclore, vencendo a barreira impiedosa do esquecimento. Muitos campeões brasileiros já foram apagados pela poeira do tempo, mas o Ibis e sua saga de derrotas permanecem vivos, pulsantes, tatuados na cultura popular. A grandeza aqui não se mede em quilates de ouro, mas na capacidade de ser inesquecível. E isso, meu amigo, é um título que nem a FIFA pode homologar. Você percebe? Agora, futebol não é apenas sobre a eficácia de vencer, é sobre a coragem de ser quem você é. O troféu enferruja, o recorde é quebrado por outro bilionário. Mas a lenda é a única coisa que sobrevive ao silêncio do estádio vazio. O Ibis não precisou de taças para ser eterno. Precisou apenas de alma. Agora eu quero saber de você. Para você, o que define um clube gigante? É a quantidade de metal na estante ou a capacidade de nunca ser esquecido? Deixe sua resposta nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se. Porque se essa análise mudou sua visão, espere até ver o próximo vídeo. Clique agora e aprofunde sua leitura de jogo.